Que alegria estar com você na nossa primeira transmissão do dia aqui na Comunhão. Nós estamos na Comunhão Praia e o meu nome é Márcio Meira, sou bispo dessa igreja. Que bom que você está conectado conosco através do Anglicana Comunhão no nosso canal do YouTube. Fica até o final porque essa palavra é poderosa e vai abençoar muito a sua vida. Nós estávamos interagindo agora mesmo no chat. Que alegria ver a Igreja Anglicana Salvação online conosco através da pastora Eliane. E por falar em pastora Eliane, parabéns a todos os pastores e pastoras dessa diocese, a você que serve no pastoreio do cuidado de vidas, a todos os nossos líderes de célula que têm pastoreado de forma tão carinhosa, representando Jesus através do seu pequeno grupo, através da sua célula. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós estamos nesse mês de junho aprendendo sobre as janelas de Deus para a nossa vida. Sim, Deus tem uma janela. Há uma nova estação, há uma janela se abrindo sobre a minha e sobre a sua vida. Nós temos passado dias tão difíceis, não é verdade? Diante dessa pandemia, parece que o céu está sempre cinza, parece que as janelas estão fechadas. Mas deixa eu profetizar sobre sua vida. Ainda que o choro dure uma noite, ainda que a tristeza venha, ainda que você esteja abatido, sem esperança ou expectativa, eu profetizo na palavra sobre sua vida, janelas abertas para um novo tempo. Janelas abertas sobre sua saúde, sobre suas finanças, na sua casa, janelas abertas. Domingo passado nós aprendemos aqui sobre a janela aberta para uma nova visão. E hoje nós daremos continuidade, mas antes, deixa eu refletir contigo. Em cima do texto de Gênesis capítulo 8, verso 6. O texto sagrado nos diz: passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Foi tempestade, foi dilúvio, foi luta. Ali estava a embarcação. A arca estava com aqueles animais e com a sua família. Parecia não haver mais expectativa. Foram tantos dias de um dilúvio, onde a água tomou conta da humanidade. E passado 40 dias, Noé abriu a janela. Foi porque ele abriu a janela que ele viu que é a esperança, que é a luz no fim do túnel. Foi porque ele abriu a janela que ele entendeu que o agir de Deus é perfeito, é poderoso. E o Senhor não dá ponto sem nó. Está na hora de você abrir a janela em meio a tanta notícia ruim. Fecha as janelas da televisão, dos meios de comunicação, que manipula números e só traz tristeza, negação, morte, notícias desagradáveis. Está na hora de você abrir a janela da palavra de Deus para uma nova história, para um novo tempo, para que a esperança do céu venha aqui na terra sobre sua vida. Eu sei que o ano não tem sido fácil, mas Deus tem janelas para nós. Sim, assim como Noé abriu, hoje está na hora de você também abrir. E a janela que hoje eu libero sobre sua vida, que é o tema dessa mensagem: abra janelas dos sonhos de Deus para você. Você parou de sonhar? A sua vida parece mais um pesadelo? Deixa eu te dizer algo. Deus tem sonhos maravilhosos para você, que ainda não foram cumpridos. E nós cremos que mesmo na pandemia, os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida. Hoje nós queremos aprender sobre os sonhos que Deus tem para cada um de nós, para que essas janelas se abram e para que os sonhos de Deus se concretizem sobre a nossa vida. Foi o pastor Rick Warren da igreja de Saddleback, ele que escreveu o best-seller Uma Vida com Propósitos. Foi ele quem disse: nem todos os seus sonhos se realizarão, mas toda a sua grande realização será precedida de um sonho. Nem todo sonho se realizará, mas tudo aquilo que você realiza, um dia você precisou sonhar. Faz tempo que você não sonha, faz tempo que você não tem atraído a atmosfera do céu aqui na terra, sonhando os sonhos de Deus para a sua vida. Quem aqui nunca teve um sonho? Você lembra quando você era criança, você sonhava em ser um astronauta e entrar na NASA, em fazer tantas coisas? O que foi que aconteceu? Com aquela inocência, com aquela esperança, com aquela fé da infância, está na hora de você voltar a sonhar aquilo que Deus tem para você como criança, que delas é o reino dos céus. Voltar a acreditar que ainda que estejamos em pandemia, nesse momento em João Pessoa, lockdown, mas nós cremos que o Deus que nos deu os sonhos é o Deus que nos fará realizar cada um deles. Sim, as janelas dos sonhos de Deus vão se abrir sobre a sua vida. E para trazer como lições preciosas para a nossa história,
nós vamos refletir na história do sonhador José. Você conhece essa história? Que se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos refletir sobre o que Deus fez na vida de José e como José recebeu as janelas abertas dos sonhos de Deus para a vida dele. Mas antes, vamos orar? Pai, essa é a tua palavra e para mim é um privilégio poder compartilhá-la, mesmo que seja online. Que saudade de tantas pessoas que estão agora conectadas conosco. Como foi bom interagir com França, com Maria, com Mariana. Ai, Deus abençoe Joselma, Arthur Chacon lá em São Paulo. Abençoe a família Chacon, Bruno, Ítalo, a pastora Eliane Chacon, sua linda igreja lá, Salvação em São Miguel Taipu. Deus, como é bom falar com Paulinho, Telmo, poder, ó Deus, nem que seja online, interagir com Celeste lá na Alemanha, Sadraque, Maceió, com pessoas tão queridas que estão aqui conectadas, recebendo essa poderosa palavra. Agora eu te peço, ó Deus, que o Senhor, através da internet, alcance cada casa, cada vida, e que essa palavra seja uma porção poderosa, que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Para que as janelas dos sonhos de Deus se abram sobre sua vida, em primeiro lugar, você precisa reafirmar sua identidade. Enquanto você estiver trazendo uma identidade de pesadelo, pesadelo você terá. Enquanto você trazer a identidade de um sonhador que sonha os sonhos de Deus, você verá os sonhos de Deus se realizando. Porque você precisa entender que você é. A sua identidade revela quem você é. E se você está em dúvida, em crise de quem você é, vá para a palavra de Deus, porque você é o que a Bíblia diz que você é. O problema é que muitas pessoas estão em crise de identidade. Identidade de uma pessoa é o conjunto de suas características, particularidades, que torna possível identificar. Sim, esse aqui é o pastor Ramalho, essa é a sua filha, Emília. E aí nós conseguimos, através de uma série de características, identificar quem é cada um. A tua origem, a tua educação, o teu background, a casa em que você cresceu, os primeiros anos de sua vida, teu nome, teu sobrenome. Essas coisas identificam quem você é. Mas lembre-se, a sua identidade não está apenas nesses fatores. A sua identidade está no que a palavra de Deus diz sobre você. O texto de Gênesis 37, verso 2 diz: essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. Lembre-se, não importa a sua idade ou que estação você está vivendo, o momento da sua história independe diante do que Deus tem para revelar para você. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, melhor idade, nossos diamantes, Deus continua se revelando independente da nossa idade. No caso de José foi com 17 anos, ele sabia quem ele era, um adolescente, um sonhador. Aos 17 anos de idade ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. E você já sabe o que Deus tem para a sua vida? Aos 17 anos de idade eu já estava estudando teologia, porque eu entendi os planos de Deus para a minha vida, que era ser pastor. E você está perdendo tempo, porque hoje mesmo você não entende sua identidade e começa a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. O sonhador José, com 17 anos, tinha uma família, tinha irmãos, e lembre-se, era uma família disfuncional. Seus irmãos o invejavam, o odiavam. Sabe por quê? Porque ele tinha sonhos de Deus para a vida dele. Toda vez que você sonhar os sonhos de Deus e reafirmar sua identidade, sempre alguém nas redes sociais vai te criticar, vai postar um comentário negativo, sempre vai ter alguém para escorrer no veneno na ponta da boca, falar alguma coisa para tentar te destruir. Escuta isso, os irmãos de José colocaram ele numa masmorra, colocaram ele num poço, o venderam como escravo. Não importa o que estão fazendo com você, sonhe os sonhos de Deus e você verá janelas dos céus se abrindo sobre sua vida. Ainda que as pessoas digam: está querendo se amostrar, só está querendo ser isso ou aquilo. Não importa o que as pessoas vão dizer. Eu não sei o segredo do sucesso, mas do fracasso é querer agradar todo mundo. Para de querer agradar as pessoas, está na hora de você agradar a Deus, realizar os sonhos de Deus para você.
José, 20 anos depois, vendido como escravo, passou tempo no poço, foi levado como escravo, casa de Potifar, foi injustiçado, foi levado para a masmorra, interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, depois foi elevado, foi bênção, foi a segunda pessoa depois de Faraó, governador do Egito. Quando reencontrou com seus irmãos, veja a identidade desse homem, ele disse: eu sou José, o vosso irmão. Quem é você? José poderia dizer: eu sou José, o ressentido, o magoado, o frustrado, o que foi rejeitado, o que foi vendido como escravo. Ele poderia ter feito tanta coisa. 20 anos depois, ele poderia ter feito daquela canção o seu hino da vitória, dizendo: a minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. Não, ele não fez isso. Ele não vivia a vingança, o ressentimento. Ele sabia quem ele era, o vosso irmão. Jesus disse: se baterem de um lado, oferece o outro. Se é para andar 1 milha, anda 2. Até quando você vai ficar ressentido, magoado, preso a coisas que aconteceram no seu passado? Cada pessoa é especial para Deus. E se você quer as janelas dos sonhos de Deus se realizando sobre sua vida, para de viver no lamaçal da dor, do ressentimento, da falta de perdão, na masmorra da agonia, da tristeza, aonde você está aprisionado àquele que só te fez mal. Está na hora de você entender quem você é em Cristo, diante da palavra de Deus. Então assuma sua identidade. Segundo lugar, jamais perder o entusiasmo. É impressionante como nos momentos mais difíceis, no momento de maior luta, as pessoas baixam a sua guarda. Não, é nessa hora que você tem que levantar a guarda, é nessa hora que você tem que se animar, é nessa hora que você tem que dar o gás. Não é quando você está ganhando o jogo que você vai se animar, é quando você perde, porque você tem que se animar para poder virar o jogo, senão nada vai acontecer. José sofreu sim, ele sofreu adversidade com seus irmãos, claro que sim. Isso acabou roubando o seu entusiasmo? Claro que não. José não deixou de sonhar os sonhos de Deus. Eu imagino José lá naquele poço, pensando: meu Deus, meus irmãos vão me deixar aqui, mas Deus me deu um sonho, o sol, a lua, 12 estrelas vão se prostrar diante de mim. Mas ele não deixou de se entusiasmar, foi vendido como escravo, e como escravo fez um belíssimo trabalho, tanto é que ele foi para a casa de Potifar, e foi colocado como braço direito de Potifar, um homem de guerra, um segurança, o homem que era o ministro da segurança da nação, e a mulher de Potifar que tentou denegri-lo, ele foi íntegro, fiel, e por causa da sua fidelidade ele foi para a masmorra, e ficou preso, mas ele não perdeu o entusiasmo, tanto é que quando o padeiro e o copeiro tiveram sonhos, ele interpretou os sonhos, ele não perdeu o seu entusiasmo. José não perdeu, não parou de sonhar, muito pelo contrário. O texto nos diz em Gênesis 37, verso 9, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Um sonhador é assim, quando uma porta se fecha, ele bate na janela. O sonhador, ele não desiste. Não é porque o primeiro tempo foi ruim que o segundo vai ser, não é porque no primeiro round você perdeu que no segundo vai perder. Escute, ainda há um segundo tempo a ser jogado, ainda há uma história a ser contada, ainda há uma vida a ser desfrutada. Não importa as pequenas derrotas, mas a vitória que essas derrotas estão te ensinando a viver, a desfrutar, a celebrar. José não parou de sonhar, e você? Em tempos difíceis, tem desistido? Diante dos primeiros obstáculos, pense em voltar? O povo de Israel, diante do mar, disse: mas Moisés, não tinha cemitério no Egito? Para que você trouxe a gente para cá? Quanta gente não está como aquele povo, só faz murmurar e reclamar. Está na hora de você contemplar que quando Deus está à frente, como supremo general, general de guerra, não tem mar que possa nos impedir. Ele abre o mar, ele baixa o mar, ele faz a gente andar sobre o mar. Não existe nenhum tipo de mar que possa te impedir. Na vida de José, o poço, o calabouço, a injustiça, a inveja, tudo isso poderia impedir, mas José, ele não perdeu o entusiasmo. Foi o estadista britânico, primeiro-ministro, que em plena época de Grande Guerra Mundial, Winston Churchill, foi ele quem disse: sucesso é a habilidade de ir de uma falha a outra sem perder o entusiasmo. Entre uma falha e outra, não perca o entusiasmo. Não baixe a cabeça, não desista, não olhe para trás, porque a mulher de Ló virou estátua de sal.
Está na hora de você continuar, perseverar, olhar para frente. Diante de uma crise global que nós estamos, o mercado de trabalho não está tão aquecido. Infelizmente, algumas folhas estão precisando ser enxutas. Pessoas estão sendo dispensadas. Imagine que você trabalha em uma empresa onde tem 10, 100, 1000 funcionários e precisa ser reduzido a folha. Qual é a melhor forma de você escolher quem sai e quem fica? Essa é uma questão que você precisa pensar. Se você tiver em dúvida com quem você tem que continuar, a minha palavra para você é: fique com os entusiasmados. Fique com aqueles que ao invés de reclamar, celebra. Que ao invés de baixar a cabeça, levanta. Aqueles que ao invés de ficar desacreditando, acreditam. Os entusiasmados sempre vão se destacar. Eles sempre vão perseverar. Eles sempre vão vencer. Sabe por quê? Porque o entusiasmo não sai dos seus corações. José foi um sonhador entusiasmado, do poço ao calabouço, da injustiça à vergonha. Ele não desistiu dos sonhos de Deus para a vida dele. E você, tem desistido? Ou hoje você está na palavra, deixando com que Deus reafirme sua identidade e comece a trazer a chama do entusiasmo? Terceiro lugar, cresce em todo o processo. Vou repetir: processo. Você precisa aprender a crescer em todo o processo da sua vida. Você quer as janelas de Deus se abrindo, com os sonhos do Pai sendo realidade na sua vida? Então aprenda a crescer no processo. Você precisa pagar o preço, precisa aprender a esperar, precisa entender que as lutas constituem em um tipo de forjar de caráter celestial na sua vida, para que você possa viver o que precisa ser vivido. É diante da dor que vem a satisfação, é na disciplina do sacrifício que a conquista, ela acontece. Nós precisamos aprender a crescer no processo, porque a humanidade, ela aprende muito bem quando nós vemos as lutas acontecendo. São diante das pedras que nos jogam que nós edificamos uma fundação para podermos crescer. Nós nunca teríamos parado e nos conformado, por exemplo, com a luz de vela, que há muitos anos atrás era tudo à base de luz de vela, ou candeeiro, lembra? Com gás ou com azeite. A gente nunca teria parado. É por isso que agora é a vez do LED, da multiplicidade de funções que essas iluminações acabam trazendo para nós. José cresceu no processo. José não se deixou parar pela vela ou pelo candeeiro. José era um homem de LED. José era um homem de visão, que cresceu no processo, longo e doloroso. Já no capítulo 39, no verso 1 e 2, do livro de Gênesis, o texto sagrado nos diz: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ouviu? Como escravo, ele prosperou. Não importa a situação, o bairro, o contexto, aonde você está, se você for fiel e entender o processo de Deus na sua vida, você vai prosperar. A prosperidade, ela acontecerá quando você aprender que Deus está agindo nas mais diversas circunstâncias da sua história. Ainda que você não goste, ainda que você fique triste, ainda que você até se decepcione, essas decepções, elas estão te preparando a ter um couro calejado para poder lidar com situações ainda maiores. A nobreza do espírito de José era sim a sua maior conquista, e ele aprendeu como um escravo, ele aprendeu como um prisioneiro, ele aprendeu como um irmão rejeitado, ele aprendeu como um homem sonhador. Quando você estiver sofrendo, pare de olhar para os lados, pare de olhar para trás, olhe para cima. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que processo você está vivendo na sua vida? Processo de luto por ter perdido alguém que você ama muito, talvez para o Covid. Você está passando pelo processo de enfermidade, de dor, de luta. Semana passada eu estive em São Paulo e fui no GRAAC, e ali eu pude fazer uma visita para Joselma Chacon,
e para o seu filho, o Arthur, ele que é gêmeo de Ítalo, filhos de Bruno Chacon, uma família muito querida e amada, ele que é neto da pastora Eliane Chacon. Gente, para mim foi uma satisfação, um misto de, sabe, euforia, de alegria, só em estar ali. E não queriam deixar eu entrar no hospital, que é um hospital cheio de protocolos. Mas, meu amigo, eu cheguei logo dando carteirada, dizendo que tinha vindo da Paraíba montado num jumento, e que se não deixasse eu entrar, eu ia puxar a peixeira sagrada da Paraíba para entrar naquele sudeste, naquela cidade que parece que não tem mais fim, que é São Paulo. Pois ali entrei para a honra e glória do Senhor, e tive talvez um dos momentos mais lindos com Deus que eu poderia ter, na presença dessa família linda. Joselma, você me inspira. Você é uma mulher que entendeu o processo de Deus na sua vida, e como uma mãe, saiba que você é um exemplo para uma geração de mães que tem lutado, que tem intercedido, que tem estado ao lado, literalmente ao lado do seu filho, nos momentos mais desafiadores. Arthur Chacon, você é um modelo de fé, você é um José dessa igreja, você é alguém que não para de sonhar. Mesmo com a perna trazendo tanta dor, mesmo diante do corpo que parece querer padecer, você tem desfrutado de milagres como tumores que estão desaparecendo e os médicos não entendem, o agir de Deus de forma tão miraculosa, isso traz tanta alegria. Gente, como é bom ver pessoas que não perdem o entusiasmo, que sabem sua identidade e que aprendem com os processos. Quando você achar que sua vida está difícil, dá uma ligadinha para Joselma, que você vai saber o que é luta e o que é que eles estão passando ali em São Paulo. Aprenda com os seus processos, assim como essa linda família está aprendendo, e eu creio que assim o Senhor haverá de abrir janelas dos sonhos de Deus sobre nossa vida. Arthur, eu tenho certeza absoluta que todo esse processo que você está passando é para que a glória de Deus brilhe através da sua vida. E você que está conectado conosco, você tem aprendido com os processos da sua história, com as lutas que você passa no casamento com seu filho, com esse momento tão desafiador em suas finanças, com essa saúde que parece estar se desintegrando diante de uma pandemia tão difícil. Entenda que enquanto você está no meio dos vendavais, Deus está trabalhando. Quando você não souber mais o que fazer, Deus ele vai intervir, ele vai fazer, porque esse é o nosso Deus, ele nunca para de trabalhar. Como não parou de trabalhar na vida de José, do poço ao calabouço, Deus estava trabalhando na vida daquele jovem. Aquele jovem que 20 anos depois se tornou governador, interpretando sonhos e trazendo a visão de Deus para a humanidade. Reafirme sua identidade. Nunca perca o entusiasmo. Cresça em todo o processo. E para que as janelas dos sonhos de Deus se abram sobre sua vida, conecte-se às pessoas certas. Sim, as más companhias corrompem os bons costumes. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Cuidado quem você segue, cuidado dos grupos de WhatsApp que você participa, cuidado das pessoas que você traz para perto de você e para dentro da sua casa. Escute isso. Tem gente que não celebra suas vitórias. Tem gente que você está apresentando suas conquistas e essas pessoas não estão celebrando. Estão falando, denegrindo e com inveja, veneno escorrendo na ponta da boca, está falando mal de você. Cuidado com quem você está querendo celebrar. Se você anda com gente boa, a tendência é que você melhore. Mas se você anda com quem anda com Deus, a probabilidade é que você passe a andar cada vez mais com Deus. Não é isso que a Bíblia diz? 1 Coríntios 15:33? As más companhias corrompem os bons costumes. É evidente que a recíproca também é verdadeira. Se nós formos para a história de José, depois de anos que ele estava preso, por causa de uma acusação falsa, lembre-se, ele foi preso e injustiçado pela mulher de Potifar. Em Gênesis 41, verso 12 nos diz: pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou. O faraó do Egito estava perturbado com sonhos sobre 7 vacas magras e 7 vacas gordas e ninguém conseguia interpretar. E José foi lembrado pelo copeiro de Faraó e disse: há um homem na prisão que interpretou os meus sonhos e ele também pode interpretar o seu. E José foi, não só interpretou, como deu o sonho, deu a interpretação, e por causa disso foi colocado num lugar de honra.
quando você entender o que Deus tem para a sua vida, quando você estiver conectado com pessoas certas, você verá que você vai crescer. Você só irá chegar aonde Deus quer que você chegue, quando você tiver pessoas que vão te empoderar e te ajudar a conquistar os sonhos de Deus na sua vida. Ontem foi dia dos namorados e refletindo sobre a minha linda esposa, fiel coadjutora, ela que já está ao meu lado há 24 anos em um namoro. São 24 anos que nós celebramos o dia dos namorados, quase bodas de prata de namoro. São 19 anos de casamento. Eu tenho refletido muito, que aonde eu consegui chegar para a glória de Deus, foi porque eu tive uma mulher incrível, que me ajudou, me apoiou, me empoderou, e sempre esteve ao meu lado dizendo, sim amor, você pode, porque Deus está com você. Sim amor, conte comigo, eu vou sacrificar, eu vou fazer o que é necessário. Como é bom você ter pessoas que você tenha convicção que vão te ajudar. Você tem atraído pessoas assim para próximo de você? Você tem sido uma pessoa assim na vida das outras pessoas? Eu espero que eu conseguia ser pelo menos 50% do que minha esposa tem sido na minha vida. Eu espero poder ser um instrumento de bênção na vida das minhas ovelhas, pastores e líderes, assim como meu pai espiritual, o Bispo Miguel Shoa, tem sido na minha vida. E você, está pronto para ser também na vida dos outros? Eu quero aproveitar e agradecer a todos os pastores dessa grande diocese de João Pessoa, que tem abençoado esse Pai em Deus, na minha paternidade, na liderança sobre a diocese e as nossas 30 igrejas. Eu quero agradecer a cada pastor e a cada pastora de cada uma das nossas 30 igrejas que representam essa diocese. Agradecer aos pastores aqui da família Comunhão, aqueles que juntamente conosco têm feito com que essa igreja cresça e sirva de modelo para tantas pessoas. A nossa gratidão. E que você esteja sempre pronto a agradecer pelas pessoas que fazem parte da sua história. Lembre-se, nossos relacionamentos nos promovem. Você precisa ter relacionamentos que promovam crescimento, multiplicação, paz, edificação, que a gente possa avançar. Ontem nós tivemos na casa dos pastores Sargaço e Cleinha, que alegria ver a pastora Cleinha depois de 9 dias internado e quase um mês enfrentando uma enfermidade, com menos 16 quilos, mas firme e forte, retornando hoje lentamente para a obra do Senhor. Como é bom ver essa serva ao lado do seu esposo, servindo a Deus e tão fiel, tendo filhos tão preciosos como vocês. Como é bom vermos os filhos sendo lançados como flechas, pastor Miguel Neto, pastor Charles, pastor Luan. Gente, que coisa linda ver tudo que Deus está fazendo a partir daqui e aqui, como os pastores Ramalho e Niane. Como nós temos visto o agir de Deus de uma forma tão poderosa, isso porque nós entendemos que os nossos relacionamentos, eles nos promovem. Deus abençoe você, Reisa, no Ceará, pioneira do anglicanismo nesse estado, que você seja frutífera e abençoada nesse estado, que só tem tudo para crescer, e que você seja usada por Deus para que esse crescimento aconteça. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você tem se conectado com as pessoas? Que relacionamento você tem desfrutado? Abençoar, direcionar, protagonizar, empoderar, comissionar, ou invejar, reclamar, cada vez mais negativo, só olhando o que o outro tem que você não tem? As janelas dos sonhos de Deus vão sim se abrir, quando você reafirmar a sua identidade, nunca perder o entusiasmo, crescer em todo o processo, se conectar às pessoas certas, e quinto e último lugar, crer que os sonhos abençoarão muitas vidas. Os sonhos de Deus na sua vida vão abençoar muitas pessoas. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, elas irão desfrutar e realizar. Sonhar é bom, mas sonhar os sonhos de Deus é muito melhor, porque você abençoa outras pessoas. Os seus sonhos vão alcançar e abençoar outros, inclusive aqueles que trabalham com você, aqueles que moram com você, aqueles que são seus vizinhos, assim como aconteceu com José. Veja em Gênesis agora 45, verso 4 e 5, quando eles se aproximaram, 20 anos depois, os seus irmãos foram até o Egito, porque passaram por 7 anos de vaca gorda e juntaram, mas nos 7 anos de vaca magra, todo o Egito foi até José pedir comida, pedir água. E quando José viu seus irmãos se aproximando, ele disse:
Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O que José disse foi: vocês pisaram na bola, mas a pisada de bola foi para que Deus agisse na minha vida. Esse é o nível que eu quero que você hoje desfrute, dos sonhos de Deus, que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, Deus, Ele está com você. Eu chego ao final dessa mensagem com a citação do salmista. Sim, foi o salmista Davi, no Salmo 126, no verso 1, quem disse: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. José, que sempre foi um sonhador, quando reencontrou os seus irmãos e depois o seu pai, era como se ele ainda estivesse sonhando. E você, tem feito dos sonhos um pesadelo? Porque José poderia ter feito desse momento o maior pesadelo da sua vida. Ele poderia querer se vingar. E ele poderia fazer isso porque ele tinha autoridade. Mas ele decidiu viver os sonhos de Deus para a vida dele. Ele percebeu que até aqueles que o humilhou, o vendeu, o abandonou, foram instrumentos que Deus usou para que ele chegasse onde ele chegasse. Talvez você esteja no poço, ou no calabouço, ou se sentindo injustiçado. Você ainda não entendeu, porque o tempo ainda não passou. Mas vive esse processo, e você verá os sonhos de Deus se realizando sobre a sua vida. Você está pronto para sonhar? Você está pronto para sonhar os sonhos de Deus? E não mais ser assolados por pesadelos? Que os sonhos de Deus, que as janelas dos sonhos de Deus se abram sobre sua vida. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, que viver pra mim mesmo. Oh, guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Cidade de Goianinha, não pare de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Ainda que a enfermidade tenta te impedir, ainda que o joelho após um acidente tenta lhe parar, mesmo diante de um Covid, o Senhor está nesse processo de preparando para um novo tempo. Nós oramos agora para que Franci Pena continue firme diante de tanta luta que ela já travou na sua vida. Eu vi aqui no chat agora do YouTube tantas pessoas compartilhando suas lutas, como Zeneida e Elias diante da luta em busca da saúde, lutando contra a enfermidade. Quantas pessoas estão aqui se colocando e apresentando diante de Deus as janelas que parecem ainda estar fechadas, mas nós queremos agora, em nome de Jesus, profetizar os sonhos de Deus na sua vida.
Você crê que Deus tem sonhos para você? Então estenda suas mãos assim e receba agora essa palavra profética em oração, que eu libero através dessa transmissão sobre sua vida. Senhor, os teus sonhos vão se realizar. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor que liberou a palavra haverá de cumprir. Nós oramos pela saúde, pela vida, pelo casamento, pela família, pelas finanças, pelos sonhos que o Senhor tem liberado sobre cada vida. Concurso ainda não aprovado, porta ainda fechada, as janelas